Tudo bem, galera? Então vamos lá. Vou passar para vocês agora uma outra maneira de fazer um sisteminha de equação aí, de resolver ele, tá bom? Que é o método da adição. Então na outra aula a gente viu o método da substituição e aqui a gente vai estar vendo o método da adição. São os dois métodos que a gente mais utiliza aí, tá bom? E esse método da adição, se você pegar no outro vídeo, eu falei para você que lá na frente a gente estuda isso aqui no ensino médio, um sistema 3x3, um sistema 3x2, né, que tem três incógnitas e três equações. E aí, nesse tipo de sistema, a gente não resolve com o método da substituição. Lá eu vou precisar usar o método da adição. Por isso que é importante você entender ele aqui, tá bom? Qual que é a principal diferença entre os dois? É que no método da substituição é como se fosse uma receita de bolo. Você viu que a gente isola em uma equação e substitui na outra. Eu consigo sempre passar uma maneira para você fazer. Você pode seguir aquilo que vai dar certo. Já no método da adição, eu vou precisar que você sempre pense em alguma coisa aí. Por quê, professor? Como assim pensar? Porque a gente vai ter que eliminar uma dessas duas letras aqui. E para mim eliminar, eu vou ter que zerar uma dessas duas letras. Então pega comigo lá. Aqui eu tenho 2x. Se eu quisesse zerar, eu precisaria ter menos 2x em cima, porque menos 2x mais 2x eu posso anular que dá zero. Aqui eu tenho 4y, lá em cima eu só tenho y. Para mim zerar, o que eu ia ter que ter aqui? Eu ia ter que ter na parte de cima menos 4y, porque menos 4y com mais 4y dá zero, eu conseguiria cortar. Então o método da adição vai se basear nisso aqui. Ó. Repare que eu não tenho nada para me eliminar, eu vou ter que adicionar alguma coisa para conseguir cortar uma dessas duas letras aqui. Qual letra você vai cortar? A que você quiser. Só que aí é o ponto que eu te falei, você sempre vai ter que pensar nisso aqui que eu vou fazer agora. Ou seja, eu preciso pensar em um número que eu vou multiplicar por x e vai dar menos 2x para mim conseguir cortar. Ou eu vou ter que pensar em um número que eu vou multiplicar por y e vai virar menos 4y para mim conseguir cortar, né? Então vai consistir nisso aqui para você resolver, tá bom? O que acontece ali? Qual das duas letras você corta? A que você quiser. Eu vou eliminar o x aqui, ó. Então, que número eu multiplico por x que vai transformar em menos 2x para mim conseguir eliminar? Menos 2, né, gente? Tranquilo isso aqui também. Então, sempre vai ter que pensar nisso aqui, ó. Se eu fizer menos 2 vezes x, menos 2x, eu consigo cortar ali com 2x e vai dar zero, bonitinho. Ah, então tá. Só que eu posso multiplicar só o x? Não, a gente vai multiplicar toda a minha equação. Então, a gente vai ter que multiplicar toda a parte de cima, tá? Pode ser pela parte de baixo também, se o exercício te pedir isso. Você multiplica uma das duas, mas sempre multiplicando toda a equação. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, que é igual menos 2 vezes 15, menos 30. Pronto. E a parte de baixo eu vou repetir. 2x mais 4y, que é igual a 50. Fechou aqui. O que a gente faz ali agora? Que já está prontinho para ser feito. Eu posso cortar o x, ó, porque menos 2x com mais 2x dá zero, então eu consigo eliminar uma letra. E aí vai sobrar isso aqui para mim. Ó. E o que eu faço com essa sobra? Eu agrupo. Então eu vou ter lá menos 2y mais 4y. Quanto que dá isso? Dá 2y, que é igual. Menos 30 mais 50. Quanto que dá isso? Dá 20. Então a gente tem que esse y, ele é igual lá a 20 dividido por 2. O meu y equivale a 10, tá bom? Você vai ver que o exemplo, esse primeiro, ele foi igualzinho o que eu fiz pelo método da substituição, para você entender que não é o método que vai determinar a resposta, qualquer um deles te leva ao mesmo resultado final. Então, meu y vale 10. E para determinar o x, o que eu faço agora? Agora a gente copia qualquer uma das equações que eu tenho, pode ser essa ou essa, tá? Qualquer uma delas. Vou copiar essa primeira que ela é menor, né? Então eu tenho lá que x mais y é igual a 15. E aí eu já tenho um valor para o y, que é 10. Então, o que eu faço com esse valor do y10? Eu substituo lá. Então, eu vou ter que x mais 10, que é o valor do meu y, é igual a 15. Então, eu tenho que x é igual a 15 menos 10, que trocou de lado. Então, esse x
ele é igual a 15 menos 10, 5. Então, esse x é igual a 5, é a minha solução, tá bom? Então, eu tenho lá que y vale 10 e x vale 5. Então, o método da adição, a gente sempre adiciona algo para tentar cortar uma das letras, beleza, gente? Então, vou fazer mais um exemplo para você aqui na sequência, tá bom? Então, vamos lá. Mais um exemplo para vocês aí de um exercício que a gente vai resolver pelo método da adição. Só que se você olhar nesse exemplo aqui, você vai perceber comigo que ó, na parte de baixo eu tenho 5x e na parte de cima eu tenho 3x. Lembra que o método da adição eu sempre multiplico, ou seja, eu adiciono algo para cortar uma das letras. E aí pega comigo aqui, aqui eu tenho 5x e lá em cima eu tenho 3x. Que número eu multiplico por 3 que vai dar 5, gente? Ó, se eu fizer 1 vezes 3, 3, 2 vezes 3 daria 6. Então, menos 2 vezes 3 daria menos 6. E menos 6 com 5 não dá 0. Então, eu não consigo cortar esse x. Ok? Se você pegar o y, a mesma coisa. Na parte de baixo eu tenho menos 3y. Aí você fala assim, que número eu multiplico por 2 que vai virar 3 para mim conseguir cortar aqui. 3y menos 3y eu anular. Você vai ver que não tem nenhum número inteiro, né? O 2 aqui a gente até conseguiria multiplicar ele por 1,5. 2 vezes 1,5 daria 3, eu ia cortar. Mas não é viável a gente ficar trabalhando com número decimal aqui, tá? Então, toda vez que isso aqui acontecer, ou seja, eu olho a equação e eu não consigo multiplicar apenas uma das equações para cortar a letra. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar as duas equações. E aí a gente vai multiplicar por quê? Aqui tem uma regrinha, tá? Para você não ficar pensando e se perdendo. A gente sempre multiplica pelo valor que está acompanhando a letra que eu quero cortar. Então, olha aqui comigo. O que tem no x? 3 e 5. Se eu quiser eliminar o x, eu vou multiplicar por 3 e 5. O que está acompanhando o y? 2 e 3. Se eu quiser eliminar o y, eu vou multiplicar pelos números que estão acompanhando o y. Aí, só tem um detalhe que você se atenta. A gente sempre multiplica invertido. Ou seja, o 5 está embaixo, ele vai para cima. O 3 está em cima, ele vem para baixo. O 2 está em cima, vem para baixo. O 3 está embaixo, iria lá em cima. É a primeira coisa. Você inverte os valores. E a segunda coisa? A segunda coisa é você se atentar ao sinalzinho. Porque toda vez que o sinal for invertido, você multiplica por sinal igual. E toda vez que o sinal for igual, você multiplica por sinalzinho aqui invertido, tá? Aí você fala assim, ai meu Deus do céu, embolou tudo minha cabeça. Não, mas é bem tranquilinho, vamos lá. Ó, eu quero cortar o x aqui, tá bom? Então, se eu quero cortar o x, que número eu tenho aqui? 3 e 5, então eu vou multiplicar. O 3 que está lá em cima, ele vem aqui para baixo. E o 5 que está aqui embaixo, ele vai lá em cima. Eu vou multiplicar por 3 e 5. Só inverter. E aí você vai olhar aqui, ó. Qual que é o sinal do 3 e do 5? Não tem nenhum sinal, então ambos são positivos. Então, se ambos são positivos, um dos dois ali, eu vou ter que inverter o sinal. Qual que você inverte? Tanto faz, ó. Eu vou colocar aqui esse 5 aqui, ó. Então, eu preciso ter um negativo e um positivo. Por que isso aqui aconteceu? Porque os dois sinais eram iguais. Imagine que eu quisesse cortar o y aqui, gente. O que eu ia fazer? Eu ia multiplicar aqui ó, a parte de cima por 3 e a parte de baixo por 2. E aí poderia ser os dois positivos, porque aqui o sinal já está invertido, tá bom? Vou riscar aqui para não te confundir. Mas como eu estou cortando aqui o x, o que acontece? Então eu multiplico ele invertendo o sinal, porque lá o sinal era igual. E aí é só resolver normalmente igual ao outro. Esse 5 vai multiplicar tudo que está lá. Então, eu vou ter menos 5 vezes 3x, menos 15x, tá? Menos 5 vezes 2y, menos 10y, que é igual menos 5 vezes 37. Se você fizer essa continha, vai dar menos 185 aí, tá? E aí, a parte de baixo, 3 vezes 5x, 15x. 3 vezes menos 3y, menos 9y. E 3 vezes 11 dá 33. Vai ficar assim. E aí, o que eu consigo fazer aqui? Ó? Óbvio que tem que conseguir, né? Tem que cortar uma letra. Menos 15x mais 15x deu 0. Porque lembra que eu queria cortar o x lá. E aí, o que sobrou de resto para mim aqui? Ó? Sobrou menos 10y menos 9y, que dá
menos 19y, que é igual menos 185 mais 33. Então, eu devo 185 e tenho 33. Então, eu fico devendo 152. Então, eu tenho lá que esse y é igual a menos 152 dividido por menos 19, que vai dar o valor do meu y. Se você resolver essa divisãozinha, menos e menos dá mais, né? Dividindo ali vai dar 8. Então, a gente tem que esse y equivale a 8. E aí, o que falta eu determinar? Falta eu determinar quanto vale o meu x, né? E aí, como que eu faço? De novo, você pode pegar qualquer uma dessas equações e copiar aqui, tá? Eu vou pegar lá a primeira, 3x mais 2y, que é igual a 37. E o que acontece ali? Eu já tenho o valor do y, então eu vou substituir. Então, a gente vai ter isso aqui, ó, que 3x mais 2 vezes y, que é 8, é igual a 37. Né? Então, vai ficar para mim 3x é igual a 37, 2 vezes 8, 16, passa para o lado de lá menos 16. Então, eu vou ter que 3x é igual a 37 menos 16, 21. Então, x é igual a 21 dividido por 3, esse x vai ser igual a 7. Então, está aqui o resultado do meu x, beleza? Então, ó, y vale 8, x vale 7. Então, o método da adição, a gente adiciona algo para poder cortar uma das letras, tá bom? E essa adição pode ser feita numa única equação ou, como foi no exemplo 1, né? Ou eu tenho que multiplicar as duas equações, como está sendo feito nesse exemplo 2 aqui, tá bom? É importante você praticar os dois métodos. Então, vai uma lista de exercícios e eu quero que você vá dividindo. Faça um pouco por substituição e um pouco por adição. Assista esse vídeo aí quantas vezes for preciso até você conseguir entender, beleza? Um beijo, fique com Deus e até a próxima.